Dia, bom dia. Vamos para mais uma live, né? Mais uma live não, mais um momento, mais um maná, né? Como a gente sempre fala aqui, mais um dia que o Senhor nos dá para se alimentar, né? Desse maná, desse pão, né? De cada dia. E hoje é o dia 30 de 40, né? Dia 30 de 40. Último dia do mês de junho, não é isso? Se eu não estiver enganada, esse mês não é de 31. E mais um dia, o último dia do mês, mais o início de um novo dia, né? Mais um dia que o Senhor nos dá para recebermos dele aquilo que ele tem para as nossas vidas. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Quem vai assistir depois aí a live gravada. Deixa eu começar a fazer aqui compartilhar. Compartilha aí também. Enquanto a Simone entra, vou compartilhando aqui. E nós vamos edificando, ajudando outras pessoas a receber também aquilo que o Senhor está dando para nós, né? Porque nós não podemos reter aquilo que Ele nos entrega. E como tem sido abençoador esses dias, essas manhãs, na presença de Deus, recebendo, né? Compartilhando junto com vocês esses momentos que são únicos. Cada dia é único, cada dia é um dia diferenciado, é um dia novo que o Senhor tem nos dado, não é isso? E vamos lá, né? Formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram. O tema é esse, né? Formado para servir a Deus. Deixa eu colocar aqui o texto, fixar, formado para servir a Deus. Nós fomos formados para servir a Deus. Vamos lá. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Em Jó 10:8. O povo que formei para mim, proclamará o meu louvor. Em Isaías 43:21. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura nesse planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Então, o Senhor fez cada um, né? Então, a gente estuda quem faz treinamento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? E até tem gente que conhece sobre isso mesmo sem ter feito um treinamento, talvez. A gente fala muito sobre perfis comportamentais, né? E dentro desses treinamentos, dentro desse conhecimento, tem-se 4 tipos de perfis comportamentais, né, de estudos que vão ditar, entre aspas, que vão dizer mais ou menos como que são como que é a sua personalidade, né? Os seus comportamentos, como que você age em determinadas situações, como que você funciona, né? Então, dentro dessa palavra aqui, alguns quadrados, algumas formas, né? Então, tem ali o perfil Bom dia, bom dia. conforme. Bom dia, bom dia. Dia 30 hoje, né? Eu tô falando que hoje é o último dia do mês e Graças mais a um dia Deus. novo que o Senhor nos dá, né? E a gente está lendo aqui, você foi formado para servir a Deus. Eu estava explicando assim, que aqui fala que nós temos, cada um tem uma qualidade especial. E eu estava mencionando sobre os perfis comportamentais, né? Quando a gente faz treinamento, Sim. curso, a gente aprende sobre o DISC, que meio que enquadra 4 tipos de perfis comportamentais, que é o dominante, influente, estável e conforme. E o que que isso, por que que eu estou trazendo isso, né?
Porque dentro esse treinamento não vai ditar quem é você na sua essência. Nunca, jamais. Tem coisas que ninguém vai descobrir, que só o Senhor vai te dar. Mas o que que ele traz? Que ninguém é igual a ninguém. E que com a qualidade, com aquilo que fulano tem, Sim. complementa o que o outro não tem. E eu era muito. Quem tem esse perfil que o meu é, perfil comportamental, não é minha identidade, né? É o meu perfil comportamental dominante e tem muito alta dominância e influência. Eu queria muitas coisas do meu jeito, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Então, assim, muitas vezes se torna Rígido, né? intolerante. E é uma característica de quem é dominante, é ser intolerante. Rígido, Isso. intolerante, Oi? rígido. Isso. Isso eu digo, no âmbito da carne, né? Então a pessoa se torna intolerante, ela não tem muita paciência com as outras pessoas porque ela quer tudo do jeito dela. E lá a gente aprende, né, que tem o estável. Meu esposo é estável e é bem desafiador. Então, assim, eu queria muito mudar ele do meu jeito, eu queria muito que ele fosse igual a mim, então era muito difícil, muito conflito, assim, interno dentro de mim. Eu olhava e dizia, não, mas eu, não, meu Deus, paciência, né? Não que às vezes eu não faça isso também, eu falo assim, meu Deus, eu falo, porque o dominante ele fala e já tá com a Nossa, resposta, né? Quem é estável é. vai processar, Aqui eu acho que é assim pensar, para também. dar o Às vezes eu retorno. converso com meu Mas esposo, eu falo para ele assim, fala alguma coisa, me responde. Ele fala assim, calma, mas eu tô pensando ainda. Eu tô tô pensando. pensando. Você pensa muito rápido. Ou então É, assim, falar o quê? No meu, falar o quê? E eu falei tudo isso aqui, não não saiu tem nada, nada, não não tem o pensou bate-bola nada. assim pra você, né? Dá Mas o que que eu, um... mas o que que eu quero trazer aqui, essas diferenças, né? Então, meu marido, ele é uma pessoa perfeita, assim, para fazer mão com as mãos, trabalhar com as mãos. Eu não tenho habilidade com Sim, isso. Posso desenvolver? Sim. Não sou limitada, de dizer que eu não consigo, mas vai levar tempo, porque não faz parte de minha essência, de mim, né? Então, cada um, como aqui vai trazendo, uns animais foram feitos para escavar, outros para saltar, alguns para nadar. Então, é isso. Cada um de nós temos algo ali que o Senhor colocou e que é único. E que isso que Ele nos deu vai nos fazer vencer na vida, prosperar com sim. aquilo que Ele nos trouxe, né? Então, dando continuidade aqui, antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima, original, exclusiva e criada sobre medida. Menina, é difícil ler isso, viu? Chega, vai. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigado por teres me feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse Eteu Waters, Deus não cria sucata, meu Deus. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que só um dia houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidades e experiência de vida
a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, criei um acróstico simples. Forma. Nesse capítulo e no próximo conheceremos esses 5 fatores. E em seguida explicarei como descobrir e usar a sua forma. É muito sobre isso, né, que a gente está falando aqui. E eu fico bem emocionada porque, assim, quando você entende, e o Senhor já tem me falado várias vezes sobre isso, né? Só que é aquilo que eu sempre trago, que o Senhor diz. A nível mental, intelectual, a gente recebe, a gente processa, a gente assimila, a gente diz, não, eu entendi isso aqui, já está na minha mente. Mas você só consegue acessar e viver as coisas que você compreende quando você acessa isso a nível espiritual. E o que eu quero dizer? Né? Eu percebi que eu estava negando a minha história já fazia um bom tempo. Eu estava negando a minha verdadeira personalidade, vamos dizer, eu não vou falar de essência, que é a essência de Deus, é do Espírito, mas a minha personalidade. Então, assim, eu nasci, né? Eu tenho consciência com o dom, a personalidade de liderança, de gestão. Não tem jeito, onde eu vou tem que ser assim hoje, né? E eu queria fugir disso. Eu queria fugir a todo custo disso, porque é muito longo eu explicar, mas vou tentar resumir. Por conta de um padrão de que eu não queria viver. Eu não queria, eu me via como quando eu pensava assim, quando eu estou nessa vestida, nessa personalidade aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não queria ser aquela que eu representava. Por conta de infância, por causa que eu estava ligada à minha mãe. Então, assim, eu negava, eu não queria aceitar. Então, eu fugia de todas as formas disso aí. Eu fazia. É tão interessante que eu estava dizendo que eu assumi um cargo, tenho que, deixa eu ver, nós estamos em junho, terminando junho, uns 8 meses atrás, e eu não estava bem emocionalmente, não estava. E eu falo que nem assim, e mesmo desse jeito, eu fiquei 3 meses no lugar. Eu queria passar um tempo realmente, porque eu estava muito só. Eu falei, não, eu preciso ver gente, eu preciso me comunicar, eu preciso sair daqui. E mesmo não estando bem, eu, assim, com humildade, o lugar transformou, as pessoas não queriam que eu saísse. E eu falei, gente, isso aqui está em mim, que eu nem sei explicar o que de acha é isso. E eu falava, não tem jeito, não adianta fugir, mas eu queria fugir. Então, quando você nega, né? Aqui, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque o livro traz aqui, né? O DNA, Deus criou tudo que você viveu, a sua personalidade, as suas características boas e ruins. Tudo tem um porquê. E eu estava assistindo aqui antes de começar uma aula da mentoria e falando assim que ela falando assim, minha mentora, ela acredita que lá no céu tem um protocolo, que Deus tem um protocolo, a fulana, Simone, vai fazer isso, isso e isso. Liliane nasceu, vai fazer isso, isso e isso. Então, assim, um ponto muito forte que o Senhor me tocou quando eu li isso foi que ele me trouxe à memória isso. Quando você nega, até os problemas, você não deve viver eles, mas você não pode negar. E quando a gente entra no estado de negação, a gente acaba negando a Deus também. Porque pensa aí, foi isso que eu entendi, né, espiritualmente. Se ele me formou, me deu o dom, me deu a habilidade de fazer tal coisa e eu quero esconder aquilo ali, eu não quero aceitar, eu estou negando quem me criou. Quem me criou aqui na Terra, me formou, foi a minha mãe, mas me gerou. Mas quem planejou primeiro foi ele. Então não importa se foi a mãe, se foi o pai, se a tia, seja lá quem foi que você foi criado, implantou, né? Também não tinha conhecimento em sua mente. Mas a questão é quem te formou, quem te deu esses dons que estão escondidos, quem te deu essas habilidades. Então eu tinha uma dificuldade porque eu começava a listar minhas habilidades e eu falava, eu sou boa nisso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E eu riscava, eu não queria nada daquilo. Eu falava assim, eu quero uma coisa, outra coisa. Mas não tinha jeito, tudo que eu ia fazer. E o Senhor me falou um dia, tá vendo essa habilidade aqui? As pessoas que você se comunica bem, né? Tá. Você consegue fazer gestão rápido sem tal, né? Você consegue liderar, né? Tá, e foi trazendo. Isso aqui tudo é tudo para uma coisa só. Não importa quantas habilidades ou quantas, como é que eu posso dizer que não é habilidade? Defeito? Não, sei lá, as coisas que não são boas. Tanto essas habilidades aqui vão ser usadas para mostrar essas outras coisas aqui também.
né? Então, assim, deu, por isso que aqui tocou muito, porque sempre já vem um tempo que ele vem trabalhando isso dentro de mim. Eu fazia listas e dizia, não, isso aqui tira, não tem como tirar. Sim, Nunca vai sim. tirar, né? É sim. Porque É a essência, né? Aquilo que pode vem falar. com você. O Senhor já trouxe isso, né? Você pode desenvolver novas habilidades, mas sempre tem aquelas Exatamente. que estão mais ali, mais afloradas, né? Que são mais. Isso, E é mais. vulneráveis, né? Vamos dizer É, assim, talvez então, suas assim, fraquezas. a gente Pronto. não pode abrir mão dessas coisas, né? 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 É. E a fraqueza é na carne, né? Então, olha que interessante. Você tem uma habilidade, tem um dom, Deus te deu. Tá, você tem aquilo ali, tá bem resolvido na sua vida. Porque se foi Ele que te deu, já te deu, tá pronto. Só que você tem as fraquezas. E a palavra diz que é nas fraquezas que o poder de Deus se manifesta, né? Se potencializa, vamos dizer assim. Só que essas fraquezas precisam ser Sim, levadas a Ele. Então, aí, se eu tenho uns dons, tenho as habilidades, busco mais, estudo, tal, eu vou adquirindo mais habilidades. Isso eu consigo mudar, né? Aqui na carne. Agora, a essência, aquilo que Ele me dá é só com Ele. E aqui tem a frase, né? Deus jamais desperdiça alguma coisa. Então, aquela coisa, aquela dorzinha, sabe? Aquela que você não quer contar pra ninguém, aquela dor que ninguém nunca mexeu, aquela ferida lá que você fala assim, isso aqui ninguém vai saber. Não precisa, porque dói demais. É aquela ali que ele vai usar. Então ele não desperdiça nada, porque eu tô falando de mim, tá? Ah, não, essa parte aqui eu não quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu quero essa fazer outra história, coisa. Não tem tá? como. Não tem como. Essa história eu não quero contar. Exatamente. E você É, acaba entrando em sofrimento. Aí por isso que eu falo assim do sofrimento é na carne, porque a carne começa a conflitar com o espírito ali. Seu espírito diz: vai, eu te dei isso, toma aqui a bandeja, ó. Tem aqui, tem essa habilidade, eu te dei, né? Igual Deus falou lá pro cara dos talentos, né? Cadê? Com o que eu te dei, cadê o retorno? porque com, Não, mas eu eu tive medo. escondi, porque essa aqui dói demais. Eu escondi porque eu não quero, porque eu não quero essa aqui, né? Então não existe, não tem como, né? É um processo, é doloroso, tem coisas minhas que eu ainda não trouxe, tem muitas coisas que eu nem sei que existe ainda, que preciso acessar. É, Mas é isso, é ter a consciência de que não adianta negar, né? E às vezes que eu tô falando aqui não é legal você que sai falando para todo mundo, essas coisas eu tô falando para Deus, para você e para Deus. Depois ele vai decidir isso. para onde é que vai te levar. Para onde é que você vai com isso que ele te deu. Mas assim, Sim, primeiro é você ontem eu e estava ele, até ouvindo uma né? música, gente, eu achei lindo demais. É, vocês já devem ter ouvido aquela música Você Não Vai Parar. Porque Ah, eu é vim ouvindo no maravilhosa. carro ontem, vindo da escola das crianças, né? Fui levar na escola. E aí, quando eu liguei o rádio, tava no finalzinho. Aí cheguei aqui em casa, comecei a colocar para ouvir. Eu falei, meu Deus, que letra maravilhosa. Então, ó, vou até ler só um É, pedacinho aqui, ó. Pois esse deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo, né? Então, a ordem é chegar do outro lado, você vai chegar, não abandone o barco. Então, assim, o seu deserto hoje, ou o que você passou ontem, vai servir para levantar alguém de novo, para restaurar alguém, para ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Nós, gente, depois vocês escutam essa música, pra vocês verem. Simone, você tem essa música, Parece que fácil sim. acesso a ela aí? Deus colocou ela no meu Ah, coração quando vamos vamos, terminar hoje beleza. ouvindo Já tô ela. deixando ela aqui no ponto. Que eu até Nossa, tenho aqui, mas é eu vou maravilhoso. procurar E a aqui gente pra fala você ver. sempre de propósito, né? É Uma linda, coisa que a gente né? tem que ter muito em mente é isso, É, porque a gente está num caminho e a gente vai ser convidado, na verdade não, né? Não convidado, mas induzido o tempo todo, sugestionado, né? A gente tem estudado sobre isso, é o poder da sugestão. A gente vai ser sugestionado o tempo todo pelo sim. inimigo a parar, a desanimar, a ficar de lado, né, a deixar certas coisas. Quando você estava falando, eu até pensei em falar, falei, não vou falar, não. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando sobre propósito e sobre essas coisas, e aí eu falava assim, não é isso. Não é essa história, não. E aí a gente abafa mentalmente.
Então eu lembrei de falar assim, ó, quando a Liliane falou da história, é justamente essa. Você pensou assim, não, não é essa, é essa sim. Eu só dizer, é É justamente justamente essa essa, que né? dói, essa que é difícil. Eu tenho situações que eu nunca que eu não havia tocado no assunto, porque eu falava assim, como que eu vou falar isso? Hoje eu já trago isso, não tão não aberto assim na rede social, né? Porque tem pessoas, né, que estão assistindo, a rede social é uma potência gigantesca, mas nas igrejas que eu vou, que eu ministro, eu já toco nesse assunto, eu já falo. E a minha história já é um exemplo para que outras pessoas não parem. E quanto tempo que eu deixei de falar? Por vergonha, por medo, e isso é muito importante. É verdade. E isso entra Exato. na vulnerabilidade, né? Fraqueza é aquilo que você ainda não superou. Você não superou, você ainda tá ali, tá doendo, você ainda tá vivendo aquilo, é a fraqueza. Você não precisa estar expondo as fraquezas para as pessoas, só para Deus. Agora, a vulnerabilidade é diferente, né? Eu passei por aquilo, eu já me sinto, assim, né, preparada para falar, porque vamos supor, Deus o livre, que a pessoa perdeu alguém. Aí a pessoa, agora eu vou falar para todo mundo como é o luto. E a pessoa tá ali morrendo ainda, achando que vai adiantar, não vai. Agora, quando ela superou aqui, né? Dói ainda, dói, mas ela já Sim, é consegue falar sobre aquilo. Olha, amiga, eu justamente perdi isso mesmo. fulano, foi muito Porque quando difícil, você sente a né? cura, Quando você eu... está pronto para falar, para usar como exemplo, você já ressignificou, É, mas geralmente sim, né? É importante você passar por esse processo, né, em todas as áreas. Por isso que eu estou sempre falando, gente, vão resolver os BOs. sim. Teve uma igreja que eu fui ministrar e a menina repostou e falou assim, a frase, vamos resolver os BOs. A frase de impacto da mensagem. Porque é justamente isso, o BO ele tem ligação direta com o seu propósito. E uma coisa que o diabo não vai querer que você cumpra é o seu propósito. Pode ter certeza. Que isso é uma guerra que ele vai travar sempre. A maior inveja do mundo, né? Eu já trouxe aqui, tem um vídeo Você da falou, minha verdade. mentora sobre a maior inveja do mundo. E a maior inveja dele é essa, né? Sim, Por isso que é tão desafiador, por isso que é sim. tão mascarado, escondido, difícil. Você já sabe, mas você entra em becos e becos até Verdade. conseguir o trem fluir, né? Como Deus lhe dá forma para o ministério? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Formação espiritual, né, o acróstico, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Aí é que forma, esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Romanos 12, 4 e 8. Coríntios 7, 7, 12 e Efésios 4, 8 a 15. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Em 1 Coríntios 2,14. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los, por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco, em Efésios 4, 7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter, é Deus quem os determina. Paulo explica, é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais, por isso não há um dom que seja concedido a todos. Em Coríntios, 1 Coríntios 12, 29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus. Ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender um dos outros, né? Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefícios de outros. Exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados.
Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso foi nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Gente, isso aqui é tão... Isso é magnífico, né? Você entender. Lá Deus fala, né, na palavra, amai uns aos outros, como Jesus traz, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. E ele, é igual eu falei esses dias, ele sabia amar a Deus sobre todas as coisas. Ele sabia que se não amasse primeiro a ele, a gente não faria mais nada. A gente não cumpriria os outros mandamentos. Né? Porque só realmente conectado com Deus, a gente consegue ter visão das outras coisas. E mais interessante ainda é entender isso, que ele colocou pessoas diferentes justamente para encaixar, né? São peças-chaves. E aí eu me lembrei de um treinamento que eu fui, isso também vale na vida, pessoal, mas eu trago muito de trabalho, né? E a gente montou, tinha lá uma dinâmica para montar um restaurante, aí tinha as pessoas, peças-chaves, né? Aí quem era dominante, quem era influente, cada setor precisava de uma pessoa específica. E cada carta estava escrito, fulana é isso, tem habilidade nisso. Então, se pegasse um restaurante hoje, eu estou trazendo perfil comportamental porque é algo que eu também entendo um pouco, né? Mas se eu pegasse hoje, botasse numa empresa só dominante, meu Deus do céu, era um caos. Se eu colocasse só pessoas estáveis, era outro caos. Então, assim, o líder, o dominante, a pessoa precisa do estável. O estável precisa de um líder para ajudar ele. Né? E é tão interessante a gente fazer troca de experiências. Eu peguei um rapaz para conversar e falei, meu Deus, é meu marido. Né? Porque as mesmas dificuldades e as mesmas habilidades. Aí eu falava, ai, realmente, tem que encaixar. Quer dizer, nossa, que interessante, eu queria conseguir fazer isso, eu não consigo, né? Então, Deus fez assim de forma estratégica. Deus é estratégico. Peraí, deixa eu pegar essa aqui, ela vai casar com esse aqui, porque senão, não vai. O negócio não vai andar, né? Vai lixar ela, vai lixar todo dia. Então, é muito sobre isso. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Não é fácil. Primeiro, tem que amar a Deus. E para mim conseguir aquilo que não tem em mim, eu preciso me relacionar com os Sim, outros. com Isso é muito certeza. poderoso, né? As relações, como você falou, né? Assim como o ferro afia o ferro, né? As pessoas e um ao outro, né? Assim mesmo, não tem jeito, não dá para viver sozinho, senão você não vai ter expertise, você não vai ter experiência, você não vai ter vivência, você não vai ter horas de voo, estrada, né? Não tem como. Verdade. É isso mesmo. E aqui uma observação, né? O livro, ele traz muito assim, ministério e igreja, né? Ele é muito focado nisso. Então, quer dizer que ele traz assim, Deus deu os dons nos ministérios. O ministério dentro da sua casa também. Seu primeiro ministério é seu lar, né? Então, os dons também é para ser usado na sua família, dentro da sua casa, onde você sair, onde quer que você esteja, né? Tem peças chaves que precisam se conectar com você. E você precisa dessas peças para abrir as portas que estão trancadas na sua vida. Deus não une propósito, né? Deus une, ou não une pessoas, une propósitos, é isso. Então, aquela chave que precisa destrancar uma porta ali na sua vida, na minha vida, a Simone que tem. Às vezes a chave dela, eu que Sim, tenho. Ou outra pessoa, não importa. Então, se você não buscar a pessoa que sim. tem aquela chave, sua porta vai ficar trancada. Vai ficar trancada por muito tempo, até você perceber isso. Você vai abrir outras, mas aquela lá precisava de fulano. É por isso que tem o propósito, né? Porque Deus sabia que fulana ia se conectar com ciclana por causa da história dela, por causa do perfil dela, por conta do dom que eu dei, e tem que ser Sim. fulana, né? Continuando aqui, toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Igreja, corpo, nós, né? Todo lugar. Dois problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Faça o que somos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto a nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja,
mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. Ao mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são, às vezes, exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave, que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério. Mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras, né? Então, aqui é aquilo que a gente acabou de falar. Deus sabe exatamente as chaves que você precisa. Primeiro é Ele, toda coisa é o Senhor. Mas tem chaves que só vão abrir quando você se conectar com as pessoas, né? Que você precisa. A outra forma, né? Atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos. O que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 27:19. Seu coração revela a você o verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir como se sente e agir da forma que age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares, cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Verdade. São pistas. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Isso é muito, muito forte mesmo, né? Porque em cada detalhe, em cada pontinho, assim, em cada poeira, vamos dizer assim, você consegue entender o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Enquanto eu estava lendo, me veio assim a memória dos gêmeos. Eu sempre uso essas coisas para explicar a minha filha, a Loma, né? Que ela traz flores, ela ama flores. Toda vez eu já comentei que ela traz flores diferentes e tal. E eu sempre trago isso para ela. E aí eu falo, não tem os gêmeos, tem os univitelinos, os bivitelinos, explica o que é, né? Que tem aqueles que nascem iguaizinhos e aqueles que são diferentes. E eu falo, mesmo aqueles que fisicamente parecem ser iguais, tem alguma característica ali que você fala, ah, não, ela tem uma mancha, ela tem isso, tem aquilo. Isso na carne, né? Lógico que ela tem tudo diferente. Tudo diferente. E Deus é tão único que olha como é interessante. Você tem ali gêmeos, né? Univitelinos. Uma célula fez divisão e formaram 2 embriões. Eles nasceram, são idênticos. Talvez tenha uma manchinha, tem outra. A mesma mãe, o mesmo pai, crescem, vivem, desenvolvem. Quando você vai conversar com um, enquanto você vê que é totalmente diferente. Aí você fala assim, nossa, mas eu não entendo. Às vezes fulano é filho de fulano, foi criado junto. Fulana deu pro mal e fulana deu pro bem, né? Tipo assim, uma comparação. Aí você vê, por quê? Mesmo é única a história, mesmo vivendo na mesma casa, na mesma família, a sua história é única, né? Tem coisas que vão ser similares, outras não. Você pegar minha irmã, tem coisas que para mim foram pesadas, foram fortes, e ela nem lembra. Já tem coisas que ela machucou que tá, e eu nem tô nem aí, né? Eu lembro que teve um fato que eu fui contar para ela, e eu chorando, isso doeu, tal, e ela, nem lembro. Aí eu, como assim? Não lembra? Nós estávamos juntas, né? Então é aquilo, é a memória, é a vida, é livre-arbítrio.
é Deus, é essência, então é único. Quando ele fala aqui dos batimentos cardíacos, né, o DNA, as digitais, a íris, então assim, tem coisas que por mais que o homem hoje, o ser humano, tem que deixar você num padrão, em um formato igual a todo mundo, nunca vai ser, né? Porque quem criou não criou para Verdade. ser igual. Criou para sermos únicos, não é diferente, mas únicos, né? E isso faz toda a diferença quando você entende. Aí é que ele fala, né? As suas. Aquilo que te chama atenção, aquilo que ou talvez não te chama atenção, né? E a gente ouve muitos mentores falar assim: sabe aquilo que arde no seu coração? Sabe aquilo que você fica. Não é irritada, não, que tipo, desperta aquela senso de justiça, vamos dizer assim. É ali que você começa a caminhar, né? E eu falo, Deus, o Senhor me chamou para ser líder de mulheres, mas líder não no sentido de dominar sobre elas, Sim. mas de liderar a mim primeiro, para ajudar elas a irem para esse lugar, né? E aí eu tenho muito claro, libertar mentes. E aí eu falo assim, por que que eu sempre fui revoltada quando a pessoa dizia que não estudava, que não tinha como crescer, e eu ficava doida, convencendo, argumentando. Então é isso, sabe? Eu lembro que no ensino médio o professor dizia assim, por que você não faz direito? Aí eu fiquei até chateada. Eu falei, por quê? E eu falei, porque eu ia tipo assim, não tinha aula, eu ia lá na sala, brigar, entre aspas, o professor ir Resolve? pra sala, dar aula. Aí eu era a líder da sala nesse Sim. tempo, né? Líder, assim, na mente. E aí eu ia, o professor disse, Liliane, por que você não faz direito? E eu, direito? Por que direito? Não, porque você gosta como é que diz? Não era Sim. brigar, mas defender os outros. E aí eu ficava, por quê? Porque, mas assim, tudo isso Deus vai usar por um propósito, né? Para cumprir o propósito que Ele tem para nossa vida. Então, aquelas coisas que te afligem ou aquelas coisas que te dá aquele afã Presta são atenção, né? sinais, né? Do caminho Presta que você deve seguir. atenção que é o sinal. Oi? Verdade. Presta atenção, né? Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus, de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhe despertam paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e os outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. E é isso que a gente encontra. Eu tenho trabalhado muito nisso, né? Porque foi uma dor minha. Então, assim, de você conseguir entender o porquê que eu faço tal coisa, né? Porque a gente cresce, é criado, desenvolvido para certas coisas, como eu falei, que tem habilidades e tal. Então, você vai sendo levado. E você, às vezes, não está satisfeito. Você tem aqueles dons, tem aquelas habilidades, mas você deseja mais do que aquilo. Tem algo ali no seu coração que não está satisfeito, que não está, né? Que você não faz mais com aquele prazer, com aquela alegria. E aqui como ele está trazendo, né? E aí tem formas de você desenvolver suas habilidades, trabalhar com o que você quer, com o que você gosta, dentro do propósito. E é isso que eu trago hoje, né? Meu trabalho eu falo assim, que é isso que eu quero passar. Pode às vezes não estar claro, pode às vezes não estar, mas é isso que eu quero. Então eu falo para mulheres de negócios. As mulheres vêm com negócio, vêm com isso, com aquilo e tal, e a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que às vezes ela não queria fazer aquilo, né? Aquilo é o que tem no momento. E tá tudo certo, que ela continue fazendo até ela despertar. Mas ela precisa entender que existem formas de trabalhar
de usar os... Eu estou falando de trabalho corporativo, de como é que diz? De missão, né? Mas em outras áreas também. Mas o que que acontece? Tem formas de você fazer aquilo que é sua habilidade, que é nata, como eu falei de mim Sim. aqui, a serviço do reino, a serviço de Deus e assim, cumprindo aquilo que ele me chamou. Eu cumpro quando eu estou numa empresa? Sim, cumpro também. Mas por que que meu coração se inclina para outra coisa? Por que que meu coração fica sempre, não, eu queria falar de outra forma. Aqui eu estou no ambiente corporativo, eu posso falar até aqui eu não posso. Então essas coisas me conflitavam, eu queria libertar as pessoas. E aí eu lembro que eu conversava com meu esposo e ele disse, moço, tu é boa nisso, tal. Eu disse, eu sei, mas se eu for falar o que eu quero, eu vou falar para o povo sair daquele trabalho, né? E em alguns momentos eu falava, quando ninguém via, eu dizia assim, pelo amor de Deus, que ninguém veja isso. Como que a gerente, a coordenadora dá essas instruções para vocês? Vai procurar outra coisa na vida, vai crescer, vai desenvolver. Então era a minha dor. Então eu queria que Sim. os outros fizessem, mas eu estava presa também, né? Então assim, e é isso, né? Não, Quer falar nada? não é isso Não, mesmo. eu É porque parei você, porque eu falei, senão eu falei do eu meu engreno esposo, aqui. né? Aí eu tô igual ele, né? Eu tô aqui imaginando o cenário, né? A situação, o trabalho, é isso mesmo, porque você tava ali, na verdade, você tava presa ali, né? Você fala que tava presa, mas eu não consegui te imaginar ali presa, eu consegui imaginar você exercendo uma função, né? Que é realmente trazer clareza para a vida de outras pessoas. Se você Uhum. não tivesse aí, ali, como você faria isso, né? Então, ainda que você pensasse assim, não, eu estou pregando uma coisa que eu não estou vivendo, não, você estava sendo um instrumento ali para que outras pessoas tivessem direcionamento sobre o propósito delas. E talvez se você não tivesse passado por isso, hoje você não teria essa É, clareza de dar direcionamento para mulheres, né? Negócios. sim, também. Tem propósito em tudo, né? Exatamente, por isso. E essa prisão que eu falo é porque assim, eu queria viver aquilo, eu queria ajudar pessoas, mas Entendi. eu queria também ter tempo para minha família. Eu queria estar na minha casa, eu queria não cumprir horário, né? Então eu me sentia presa no sistema. Eu dizia, poxa, eu quero estar em Eu casa não queria agora, eu estar queria aqui, preparar um né? lanche para minha filha. Eu E aí tô eu aqui, achava mas que não queria minhas. estar. Oi? Isso. E as habilidades eu achava que eu só poderia usar então nesses tipos de lugares. E não, né? Aquilo que Deus me deu. E aí eu ia trazendo na memória as coisas, né? Eu lembrei que, tipo, na sétima, oitava série, eu até brinco, falo coisa de adolescência, tinha um consultório meu, né? As meninas diziam assim, Lila, escuta todos. Aí no intervalo Nossa, fazia uma fila de meninas para me dar bom. conselhos. E aí eu, né? Engraçado essas coisas. Eu ria, eu falava, Deus, que doideira. E aí eu começava a trazer as coisas, né? E eu falava, não, é mais do que isso. Não que lá não é bom, não que lá não possa crescer e desenvolver pessoas, mas é aquilo que Sim, ele sim. traz no seu O propósito coração, é né? e o propósito, ele Que é a quando sua a gente tem essência. clareza do propósito, você você transborda ele em todo lugar que você vai. Como é que é? José, por exemplo, né? José, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, e ele vivia esse propósito tanto na família dele, quanto na Em qualquer prisão, quanto no lugar. palácio. Ele transbordava o propósito dele. Então, é importante ver que essa forma de pensar Exatamente. limitada, ela é racional mesmo. Aí, por que eu estou aqui? Não, porque Deus tem um propósito em tudo. Deus tem uma forma de desenvolver a missão dele. E a gente também precisa muitas vezes passar por fase em que a gente vai receber um nível de entendimento, vai ser Sim, preparado. Eu falei esses dias, não sei para quem. Falei, gente, não exatamente. abre mão desse processo que vocês estão vivendo, porque você está passando por uma fase que vai te preparar para a próxima, né? Então a gente tem uma mania, é muito Exatamente. humano isso, de não entender o que a gente está vivendo. Falou esses dias, não sei se foi aqui, gente, não sei se é aqui ou se é no desafio 21 dias, eu fico confundindo, falo nos dois que a gente tem um mau hábito de não viver as coisas boas e só valorizar quando elas passam. Por exemplo, a gente fez uma viagem, É meu esposo, verdade. e eu falei assim: olha, tá tão legal aqui, mas eu ainda não tenho noção de quanto foi legal, até que passe. E até que eu olhe para trás e relembre. Olha como é que a gente é tolo, né? Muitas vezes. E isso É. também, se isso acontece com uma coisa boa, imagina com uma coisa negativa. Que eu não tô ali, eu não tô querendo viver aquela situação, eu tô travada, eu tô lá na frente, olha a ansiedade, né? E aí, imagina na coisa negativa, a gente tem esse hábito, mas a gente só precisa pensar uma coisa: tudo tem um propósito de Deus, Deus me prepara para cumprir o chamado, o propósito, todos os dias é um treinamento, né? Todos os dias, espera aí, eu não posso errar essa cruz aqui, não.
senão eu não vou conseguir atravessar a ponte, né, gente? Não vai ter como. Então, caminhe, independente das dificuldades. E uma coisa que eu tenho aprendido é a falar com o Senhor, depois de muitos anos. Deus, o que que o Senhor quer me ensinar com isso? Me mostra, porque eu quero aprender É rápido. verdade. Eu quero, sabe, se tiver que errar, se eu tiver que passar por alguma coisa para aprender, eu quero fazer rápido isso. E eu quero já levantar. Eu não tenho mais, Liliane. Hoje eu mudei esse foco. Você falou de impaciência, né? Com as pessoas. Você falou isso, eu falei, Aham. meu Deus, será que Uhum. é eu mesmo? Porque eu tenho uma coisa assim, que gente, vamos embora. Eu demoro, eu acho que eu sou muito lenta, sabe? De verdade. Porque quando eu vejo pessoas igual você fala assim, há 8 meses eu estava na negócio, eu falo, gente, 8 meses foi esses dias? Como assim? Aí você fala assim, ah, eu passei pelo processo, eu estava nessa situação, eu já passei, eu já levantei, já fiz o processo com a fulana, já estou aqui. É muito rápida, mulher. Então, eu demoro, mas quando eu entendo, eu já quero acelerar também. E é muito complicado isso, porque às vezes a pessoa não está no mesmo processo que você. As pessoas estão ao redor. E aí a gente precisa entender Exatamente. que esse processo, até nisso, Deus quer te ensinar alguma coisa, né? Exatamente. E aí você falando assim foi me ver, né? Tipo, eu falei ontem, falo sempre, né, que a sua história é o antídoto, né, para o veneno. O seu veneno ali vai se transformar em antídoto, né, o veneno da vida. E aí eu fiquei imaginando um vidrinho, né, Deus, as gotinhas entrando, igual eu falo assim. Eu não estava mais satisfeita no trabalho, mas eu não deixava de cumprir. Eu fazia reunião, eu fazia oração com as meninas, eu falava para elas mudar de vida, só que Sim, eu sabia que tinha algo acima daquilo ali. Acima não no sentido de ser superior, mas acima assim do meu coração. E aí, eu falando aqui, tudo realmente é o vidrinho captando os venenos, né? Então, o que que acontece? Quando eu saí do corporativo, eu vim para as redes sociais. Nossa, eu quero empreender, você agora vai empreender e vamos seguir o que seu coração manda, tal e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu passei por outro processo. Eu tinha 2 empresas no meu nome, um monte de parceira, negócio para tudo quanto é lado, e eu simplesmente parei. Não conseguia ir, adoeci, fiquei, né? Não conseguia emocionalmente assimilar aquele porquê. Aí eu fui para um outro nível. Não tinha propósito definido dentro do meu sim, coração. Aqui dentro tinha na mente, né? Ah, meu propósito eu cumpri. Eu acredito assim que o que Deus me deu eu sempre usei. Talvez não da forma que ele planejou, da forma que ele almejava, mas com o meu conhecimento, com o que eu tinha naquele momento, eu usei. Né? Igual todos os lugares que eu passei, eu estava conversando com minha tia ontem, é tão interessante que nem sabia que hoje ia ser sobre isso. E falando, né, sobre o trabalho, tal, algumas coisas das pessoas, ela falou, nossa, você sente falta, né? Eu falei, sinto, porque todo lugar que eu cheguei, graças a Deus, foi muito bom, eu fui muito bem recebida, eu consegui ajudar pessoas. Então, assim, é muito bom verdade. você ver isso. Só que aí falando do vidrinho, né? Aí eu fui pegando. Aí hoje eu não falo pra mulher, abre um negócio. Qualquer negócio. Não. Porque se você abrir qualquer negócio na doida, às vezes, igual eu tava sem entendimento, né? Ah, eu tô buscando o quê? Hoje eu vi reconhecimento. Nessa que eu tô agindo por isso, culpa. Nisso por medo. Vai chegar uma hora que ela vai travar. E cada dia eu tenho mais certeza, atendendo as mulheres, eu vejo, elas têm negócios bons, tem as coisas até fluindo, Sim, fluindo assim sim. que eu digo, consegue pagar as contas, mas não Superar aquilo, prospera. né? Não prospera. Aí tem outras coisas por trás, em submissão ao marido, que era o meu caso, ainda estou trabalhando isso, para ser sincera, bem sincera. E aí tem muitos outros princípios. Então Sim. hoje eu falo assim, é É muito porque ter mais um do que ter negócio um é negócio. difícil, né? Ter um negócio não É é propósito. Não é pra você ver, eu tô me desligando agora. 2 contratos no nome, difícil. CNPJ, isso porque eu não fiz Sim, contrato com os outros, não eram uns 10, né? Então, assim, é muito simples. Ah, tem gestão, sabe liderar, vamos lá, todo mundo quer. E aí, vamos lá, bora, eu vou, meu nome é pronto, tô lá. Só que não tinha um propósito, não tinha princípios dentro de mim, tava só tudo aqui, ó. Ah, eu tenho propósito, eu tenho princípio, eu tenho valor, tanana, mas eu não tinha entendido sim. ainda na essência o que era princípio, o que era um valor. Então, hoje eu levo isso para as pessoas que eu avanço, que eu atendo, porque é a minha dor. Tem pessoas Sim, que não vão se conectar com isso, sim, que não vão querer, negócio de princípio, eu quero um negócio. sim, Então, tá bom, consigo te ajudar também. Mas não sim. é o que eu quero, não é o meu propósito. Não é o Verdade. meu, né?
A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então um dia vou Nada a deixá-lo ver. para fazer o que gosto. Isso é um grande Nada a erro. ver. Não desperdice a vida num trabalho que não Sim. combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15:16. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para viver, não ter para que viver. Não ter para que viver, é isso. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no seu coração, do que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração. Eita, Jesus. E então faça isso para a glória do Senhor. A trava aqui na leitura estava grande. E é isso, né? É o coração que nos guia. E eu falando dessa questão de. Hoje, Simone, eu falo assim: Deus é tão perfeito que quando você aceita, né? Essa questão de não negar a sua história, a sua dor, a sua essência, que as mulheres que vêm agora, eu sei exatamente assim o que é. Eu falei esse dia com meu esposo, eu falei: Jesus, como que pode? A mulher tá passando exatamente o que eu tava passando. Então, só de olhar para ela, eu pergunto: você tá sentindo isso? Tô. E mais isso também. Às vezes você sente assim, sinto. Eu falo: já sei, né? Já sei o que está acontecendo. E aí está sobrecarregada, está com 1000 coisas na cabeça, 1000 trabalhos, cursos, não sei o que eu falo, gente, não é possível um trem desse, só que sabe que era só eu, né? Ah, não, eu estou fazendo isso, estou fazendo especialização disso, estou fazendo mais um curso daquilo, trabalho com Sim. isso, trabalho com aquilo, mas ainda não está dando. Não está Mas dando ainda, entendeu? Porque falta o quê? propósito, Princípios, clareza, valores, né? falta o Coração coração, alinhado. Senhor. falta o coração, Sim, falta o você falou, eu coração. achei Hoje eu entendo, é o interessante que quando a coração. gente identifica o propósito, o nosso propósito, claro que cuidar da saúde faz todo sentido, né? Você é uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Mas quando você encontra o seu propósito e está alinhado com ele, né? Você está alinhado. Eu não sei se vocês já repararam isso, dificilmente a gente adoece. É muito difícil. Eu, por exemplo, graças a Deus, mas é É muito verdade, difícil adoecer, muito difícil eu ter uma dor de cabeça, é muito difícil é eu gripar, verdade. é muito difícil eu ter um resfriado, é muito difícil. E eu cuido muito da minha saúde, né? Graças a Deus por isso. Então, como eu falei, é importante. Mas eu acho que tem uma coisa que mantém a gente, porque o físico é reflexo do espiritual, né? Nós somos seres espirituais em experiências físicas. Sim, E é isso. Eu acho que esse coração alinhado, ele não te deixa adoecer. Como a palavra diz que o coração alegre formoseia o rosto, eu acho que o coração alegre ele também é remédio para o corpo. E não tem como você não estar feliz sim, quando você encontra seu propósito. Você realmente respira aquilo, você quer fazer, você quer viver, você quer alcançar mais pessoas. Sabe? É uma coisa que é muito legal. Eu recomendo que todos vocês tenham essa sensação, que é o melhor remédio. Agora, eu tenho pessoas, por exemplo, ao meu redor, que vivem doentes. Vivem doentes, e os filhos doentes. Mas, gente, mas que tem alergia, um tanto de coisa. É isso, é aquilo, é gripe, é resfriado, passa de um. Os meninos aqui em casa são 3. E nem o Noah, acho que o Noah já pegou até resistência da escola dos meninos, de tanto que pega eles na escola também. Nem o Noah, gente, é raro, graças a é Deus. igual É a aqui. bênção de Deus, eu tenho certeza. Né? E que esteja sobre a vida de cada uma de vocês aqui também. Mas cumprir o propósito te leva a isso, a usufruir, a viver realmente aquilo que Deus tem para sua vida, sabe? A vida abundante. O que é uma vida abundante? Olha para sua vida agora, identifica quais são os pontos que não são condizentes com a vida abundante. Fala, Deus, eu quero viver uma vida abundante. Pode me dar a missão e falar qual é o propósito. Ontem eu falei isso, eu estava falando com meu marido ontem, a gente saiu junto, eu falei assim, eu não arrego de jeito nenhum.
foi criada uma resistência que eu passei muita dificuldade, gente, na minha adolescência. E eu falei assim, se criou uma resistência tão grande que eu não volto atrás de jeito nenhum. Eu fico firme naquilo que o Senhor me chamou. E que assim também seja, viver o propósito, é o que a gente está sempre falando aqui, a missão, não tem nada melhor. Nada melhor. E um exemplo simples, né? Por exemplo, a gente tá aqui, acorda todos os dias. Tem tudo para não acordar, tem tudo para ser, né? Acorda cedo, cansar, sono, frio. Frio tá muito frio. Eu tô aqui Hoje com aqui lençol nas tá mais pernas, tranquilo, você enrolada, acredita? meia, tudo. Eu tô com muito frio. Então você levanta, 4 e pouco, levanta aquela friagem, assim, fecha as janelas, fecha tudo, mas assim. Quando termina aqui, não, você chega às vezes até tá assim, ai meu Deus, o que eu vou abrir, me ajuda, Senhor. Sim. Todo dia eu falo, Senhor, abre, Senhor, fala, né? Mas aí quando termina, né, Sim. a gente Nossa. pega energia aqui. Quando É. termina, não sei, eu acredito que a Simone é assim. Não, Parece você que não tem você tá noção, pronto não. para uma batalha. Por Eu quê? tomo Você até cuidado. recebeu, você tipo Eu tomo até assim, cuidado, eu doou tomo e até cuidado. Eu recebeu. falei esse Oi? assunto com meu esposo ontem. A gente saiu para jantar, eu falei assim, ó, eu tomo até cuidado. Por quê? Porque a pressão é tão grande, sabe? Que eu não posso, é qualquer coisinha, assim. Às vezes a criança tentando te estressar e a gente mantém. Gente, o inimigo, ele vai tentar roubar essa energia de você, essa pressão. Então, quando você pega É aqui, se você verdade. recebe um direcionamento de Deus, sabe, não deixa ninguém, nada, roubar esse ouro que Deus está colocando dentro de você. Transborda. Uma coisa é você pegar e falar assim, ó, toma, eu recebi isso, compartilha. Mas não deixa que o inimigo roube isso de você. Quem quer roubar é tirar de você, sabe? É deixar você sim. Porque o diabo, ele não vai simplesmente pegar, ele não pega, ele não troca energia com você. Ele rouba a sua energia e te deixa sem energia, Não. se você permitir. Então tem que ter muita sabedoria, sabe? Eu saio das lives aqui e já fico assim, meu Deus, me ajuda. Porque não é todo mundo que tá na mesma frequência. E a gente tá num ambiente aqui que, gente, o inimigo pode usar qualquer pessoa. O inimigo é qualquer pessoa. Você pode ser servo, filho de Deus, É. abençoado, ungido. É só você dar um momento, um espaço, porque nós somos humanos. Então a gente falha todo o tempo, né, Liliane? Então, gente, pega essa energia e fica, Deus, em nome de Jesus, eu só quero transbordar, mas eu não quero perder, né? Eu não quero abrir mão disso. A minha mentora sempre ela dava bom dia, extraordinário dia. E eu também, só por, tipo Isso. assim, a gente pega, né, as coisas que a pessoa fala, extraordinário dia, extraordinário dia. E aí um dia desse o Senhor me trouxe para mim. É um bom dia normal, mas quando você entra, começa já na presença de Deus, aí é um extraordinário dia. Eu nem falei isso para ela. E aí agora eu falo, se eu fiz algo que era fazer, Sim, então é um extraordinário dia. Então, para vocês, um extraordinário dia hoje, sim, não é um bom dia, é um extraordinário. Porque nós fazemos o bom, o mediano, sim. e ele faz o extraordinário, né? E eu fiquei com isso na cabeça, extraordinário dia, e ele foi e me revelou. Você quer ler o finalzinho aí, pra gente botar um pouquinho o Sim. louvor e concluir, né? Senão a gente Vamos não lá. encerra, Dá porque o vontade de negócio é tão bom que... continuar, né? Um tema para reflexão, eu fui moldado para servir a Deus. Um versículo para memorizar. Deus age por intermédio de homens de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles, está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E uma pergunta para meditar, essa que é a poderosa: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas apaixonadamente e gostando de servir? É, só uma observação, esse negócio aqui. Hoje em dia nós somos levados assim, o que, que você gosta de fazer? Ficar em casa. Fazendo o quê? Assistir Netflix, comer pipoca, debaixo da conversa. Gente, esse negócio, isso é uma narrativa diabólica. A gente foi feito para se relacionar, tá? Não estou falando, não tô nada contra você que gosta de ficar no final de semana. Mas, gente, nós fomos feitos para transbordar na vida uns dos outros, né? Imagina se eu estivesse aqui agora assistindo Netflix. Debaixo da conversa. Mas nós não estaríamos nos relacionando aqui, né? Então, bora lá. Olha lá, a Cida levou para o dia, um extraordinário dia para vocês, poderosos. Amém, amém. Amém. Para vocês também. Vou colocar aqui, tá? Sim, Isso que a Simone falou, né? A Simone já deu um spoiler aí, na verdade, um direcionamento para você entender vai sobre o propósito. Se não tiver gente no tá meio, não errado. está no propósito de Bem, Deus para sua vida. Se não tiver, você não se vê com a bandeja ali servindo, então não tem nada a ver, tá? Tem que rever, orar, buscar e ele vai te direcionar. Então nunca vai exatamente. ser sobre você sozinho. Você se vê ali sozinho, eu tô Isso só mesmo. e tô Vai cumprindo, servir não num tá, restaurante para você né? fazer um teste lá e você ver como é que é.
sorrindo, É. servindo. É assim, a proposta é isso mesmo. Será que vai ficar bom o áudio aqui? Não tá dando eco não, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá todo mundo me Não, ouvindo tá bem sem eco? ótimo. É Vocês porque vão eu me falando ouço aí. Tá bom, tá ótimo. repetindo. Vou colocar aqui, tá? Tá. Não, Alguém aqui pra fala mim aí. tá ótimo. Sei, acho que o pessoal nunca falou nada, acho que não tá também não. Aqui. Aí vocês vão E já terminar, vamos gente, despedir, ouvindo né? esse Já vamos louvor aí pra despedir. Que aí levar vamos pra vida. finalizar. Gente, Deus É, abençoe o dia de vocês. Vou colocar o louvor aqui. Você não vai parar. Nós vamos parar aqui, mas você vai continuar, tá? não vai. Deus abençoe o dia de vocês. Obrigada, viu, Liliane? Obrigada a você, obrigada a todo mundo que entrou, quem vai assistir depois, né? A gente sempre fala. E que Deus dê você faça um extraordinário dia, né? Que o extraordinário dia é na presença Jesus. dele. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui de novo, dia Amém. 31, 5 e 1, aqui nesse canal. Para É, mim, às vezes, eu picota o ouço. áudio. Tá ouvindo, Liliane? Tá bom? Não? Tô. Tá ótimo. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai Você parar, não vai parar. você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Deus, né, Flávia? Glória a Deus. Porque só Ele mesmo, né? Só Ele. E é isso. Vocês fiquem aí com esse louvor abençoado. Procura aí quem é o Samuel Messias. cantor. Eu esqueci o nome. Samuel Messias, você não vai parar. Ouve na sua casa, né? E vai cumprir aquilo que o Senhor chamou para fazer. Bom dia, um ótimo final de semana. Final de semana estaremos aqui Sim. também, né? Então é isso, gente. Fica com Deus. Até amanhã e tchau. Deus abençoe. Tchau, Simone.